Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, seu ministério em nome de Jesus. Quadro novo, meditação do Evangelho, que Deus possa falar ao teu coração, ao teu íntimo, que Deus possa entrar aí no seu lar através dessa mensagem, através do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Meditação do Evangelho hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho, conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Aqui o próprio Jesus está declarando, está falando àqueles que o rodeavam, algo muito importante para o ministério, algo muito importante para a caminhada daquele que deseja viver para Cristo. Qual a importância dessa passagem? Qual a importância deste momento, dessa trajetória a qual Jesus liberou essa frase? Você precisa entender que há muitas portas que estão diante de nós todos os dias. Há muitas oportunidades que se abrem diante de nós todos os dias. E as oportunidades e as portas que se abrem, nem todas são de Deus e nem todas são oportunidades ou portas que Deus abriu ou Deus liberou. Nós sabemos que a cada dia que passa, a cada momento que passa, nós sabemos que o inimigo das nossas almas, o adversário, ele investe pesado para que possa tirar cada um de nós da presença de Deus. Nós temos que entender que há decisões que nos conduzem à vida eterna e há decisões que conduzem à perdição eterna. Jesus está aqui dizendo que há dois caminhos e há duas portas. A porta larga, que muitos entrarão por ela, infelizmente, é as pessoas que não têm mais amor ao Evangelho, não creem mais em Deus. Até tem pessoas que dizem assim: eu creio em Deus, mas continuo da mesma forma, na mesma vida, mas creio em Deus. Então não crê. Crer em Deus é crer e mudar, renunciar e viver para Jesus. A pessoa que diz que deseja mudar a sua vida, deseja seguir a Cristo, o próprio Jesus diz: toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Ou seja, o Evangelho é confronto, é renúncia. É por isso que o jovem rico, ao saber da renúncia e do confronto de largar sua riqueza, ele não decidiu seguir Jesus. Porque aos olhos do jovem rico não valia a pena seguir o reino, ter a vida eterna, para abandonar a sua riqueza. Então nós temos que entender que há decisões na nossa vida que são para a vida eterna e é também para a perdição eterna. Agora eu lhe pergunto, que decisão você tem tomado? Nós temos que entender uma coisa, que a decisão, ela projeta destino. A decisão que Ló tomou, projetou o destino de Ló para Sodoma e Gomorra. E a decisão que Abraão tomou, ali no momento da separação, levou Abraão para Canaã. Então há opções que sempre estarão diante de nós. Há oportunidades que sempre serão liberadas diante de nós. Nós temos que saber discernir qual é a vontade de Deus ou não. As pessoas que infelizmente dizem que o corpo é meu, a vontade é minha, eu desejo fazer o que eu quero, nunca receberam Jesus verdadeiramente nas suas vidas. Aquele que realmente deseja viver do Evangelho, ele sempre vai seguir o Evangelho realmente como ele é e está escrito. Quando Jesus está dizendo aqui para as pessoas que o rodeavam que havia duas portas, ele estava dizendo: vocês precisam decidir enquanto há tempo. Vocês precisam tomar uma posição enquanto há tempo, enquanto ainda a porta da graça, a porta ainda do arrependimento está aberta. Porque haverá um tempo, queridos, apesar de muitos não acreditarem, muitos não crerem, haverá um tempo que não haverá mais tempo de se arrepender. Nós temos que entender que cada decisão que nós tomamos influencia aonde nós iremos estar e aonde nós estamos. Por exemplo, uma pessoa pode tomar a decisão de se desviar do caminho de Deus, consequentemente a sua vida não será mais da mesma forma.
Como assim? Você pode perceber que aquelas pessoas que não receberam ainda Jesus têm uma vida em contramão contra a vontade de Deus. Elas nunca vão viver nunca vão viver algo que um servo de Deus vive. Nunca vão viver algo ou experiências ou bênçãos ou milagres que alguém que serve a Deus vai viver. Nós temos que entender que a porta larga simboliza aquela porta da decisão de se afastar dos caminhos de Deus, de se afastar dos caminhos do nosso Salvador. Então é perigoso nós pensarmos dessa forma, nós andarmos no caminho largo, porque o caminho largo conduz a alma, conduz à perdição, conduz a um caminho que nunca vai encontrar Jesus. A porta larga é um caminho, uma avenida que no seu final não tem Deus, no seu final não tem salvação. Nós temos que se levantar, observar que caminho nós estamos tomando, que caminho nós queremos para a nossa vida, nossa família, e onde queremos estar, e onde queremos habitar, se é na salvação eterna ou se é na perdição eterna. As pessoas têm dificuldade a entender quando Jesus ele diz em João capítulo 14, versículo 1, a qual ele diz que crede em Deus, crede também em Jesus, porque se não fosse assim ele não teria dito que ele iria preparar lugar, ia preparar morada para onde Jesus estivesse, estaríamos também os fiéis. Nós temos que compreender algo do Evangelho, que o Evangelho não é o que você quer. O Evangelho não é a minha opinião, é a opinião de Deus, é a vontade de Deus sobre os homens. O Evangelho não é a opinião minha sobre Deus, é a vontade de Deus sobre os homens, é a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O próprio João diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podemos servir a dois senhores, não podemos seguir a dois caminhos. Nós temos que desejar que Senhor queremos seguir, que caminho devemos seguir. Nós temos que entender que coração pela metade o Senhor jamais aceitará. O coração, queridos, que tem uma vontade para com Deus, uma vontade para com o mundo, seguir as práticas do mundo, o Senhor jamais irá aceitar. O Senhor ama o pecador, mas deseja que o pecador se arrependa para que possa também receber a promessa da vida eterna. Você precisa entender que o céu é lugar de pessoas não perfeitas, mas de pessoas que se arrependeram enquanto era tempo. Se arrependeram. O céu é lugar de pessoas arrependidas, que se arrependeram dos seus pecados, declararam a sua dependência diante de Deus, para que possamos, ou aqueles que já se foram, alcançaram a promessa da vida eterna, porque em vida eles reconheceram a Jesus como o único caminho, como a porta estreita. As pessoas podem dizer, não, mas não desejo esse caminho, não quero esse caminho, porque é um caminho árduo. Você precisa entender que todo o caminho fácil conduz à perdição. Todo o caminho que te leva a uma promessa, a um propósito, exige sacrifício. Você nunca vai ver algo que perdure na tua vida ou permaneça na tua vida que não te custe algo. Você não tem até mesmo objeto que até hoje está em tuas mãos sem custar algo. Você precisa entender que até mesmo para que eu pudesse ser salvo e você pudesse ser salvo, custou um preço. O preço de Jesus.